Fala galera, mais uma aula e hoje a aula de pronome, tá? Uma aula importantíssima, pois ela tem todo o vínculo com o verbo, né? E a gente precisa saber exatamente o que acontece quando a gente encontra um pronome dentro de uma construção frasal, porque cada situação tem uma classificação diferente. Então, falando de pronome, hoje, essa aula, que é uma aula pesada, uma aula extensa, começaremos com esse primeiro quadro, serão vários quadros, tá? Então peço a vocês que realmente prestem atenção, se for o caso até revisem o vídeo, não tem problema, porque a gente vai começar falando do pronome da seguinte forma. O que é um pronome na língua portuguesa, né? Uma das classes gramaticais mais importantes, ao meu ver, depois do verbo, o pronome é, ou junto com o verbo, um elemento mais importante da análise sintática, porque ele assume diversas funções sintáticas e a gente precisa identificá-lo, primeiramente, como ele se apresenta para nós. Então, assim, quem é o pronome? Muito prazer, pronome. Meu nome é Professor Tubarão. Então, a gente vai conhecer agora, vamos bater um papo, nós vamos interagir pela primeira vez. Depois saberemos, nesse namoro, quais são as suas virtudes, o que você faz na língua portuguesa. Então, o pronome é assim, ó, acompanham ou substituem os substantivos, caracterizando as pessoas do discurso, tá? Então, isso aqui é muito importante. Quando você fala acompanham ou substituem os substantivos, é muito importante que você realmente preste atenção nisso, porque quem acompanha substantivo só pode ser adjetivo ou pronome. Porém, a função do pronome, quando ele estiver junto do substantivo, é, entre aspas, de adjetivo. Então, preste atenção. Quem modifica substantivo faz papel ou é um adjetivo. Ou seja, o pronome, quando estiver ao lado de um substantivo, terá a função de um adjetivo. Vamos ver ele daqui a pouquinho. Ou ele pode ficar no lugar do substantivo. Então você tem um substantivo ali, normalmente, e no lugar dele entrou um pronome, fazendo o papel, fazendo a função de substantivo. Então esse é o nosso pronome da língua portuguesa. Veremos então quais são as suas classificações. Ele pode ser pronome pessoal no caso reto, pronome pessoal no caso oblíquo, pronome pessoal de tratamento, né? Pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo. Vamos ver quem são os pronomes? Então olha aqui, ó, para esclarecer exatamente qual a função do pronome dentro da língua portuguesa, sabemos que, falando de pronome interligado ao verbo, ele tem as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoas. Então, olha aqui, ó. Quando você usa a primeira pessoa, sou eu que estou falando. Primeira pessoa aqui, entre essa conversa que nós estamos tendo nesse momento. A primeira pessoa é quem fala, sou eu. Nesse momento, eu faço o papel de primeira pessoa. A segunda pessoa é com quem eu falo. Você que está aí vendo meu vídeo. Você é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é de quem você fala. Então, se eu estivesse nesse momento conversando com você e me referindo a uma pessoa querida, uma pessoa da família, ou da minha, ou da sua, seria a terceira pessoa de quem nós estaríamos falando. Eu sei que isso aí é um pouco complexo na cabeça de vocês. Você fala assim, ué, mas de quem fala também é a terceira pessoa. Mais ou menos, dentro do discurso, ocorre essa situação, porque normalmente a segunda pessoa é utilizada, não hoje em dia, né? Para aquelas pessoas que você não tem muita intimidade. Você pode ver a linguagem antigamente como era utilizada, inclusive na época de Cristo, eles usavam muito a segunda pessoa, porque a segunda pessoa, porque você não tem intimidade com aquela outra pessoa que você está falando. Quando você não tem muita intimidade, você trabalha em segunda pessoa. Hoje em dia, com o uso e a evolução da língua, já de alguns anos para cá,
você usa muito a terceira pessoa quando se refere, quando fala com alguém. E quando se refere a outro alguém, continua usando terceira pessoa, por conta da intimidade, por conta da facilidade de se pronunciar. Assim é a língua, ela evolui. Porém, no discurso, é exatamente isso que acontece. Tá legal? Vamos ver o que é pronome substantivo e pronome adjetivo, porque eu falei que ele faz papel de adjetivo, faz papel de substantivo. Quando o pronome acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. E lá na frente estudaremos o mesmo, que terá função sintática de adjunto adnominal. Pô, espetáculo! Então, isso aqui tem a ver com uma matéria que a gente já vai estudar em breve aqui no curso Tubarão. Tá? Quando substitui o substantivo, né? Quando ele substitui o substantivo, ele vai fazer papel de pronome substantivo. Então vamos entender isso daí? Coloquei 2 exemplos bem claros aqui, por conta da nossa característica de exemplos, né, na nossa aula, para não ficar muito difícil. Lá nas baterias de exercícios, sempre reforçaremos e colocaremos outros exemplos. Né? Minha casa é amarela. Minha casa é amarela. Quando você pensa em sujeito da frase, minha casa é amarela, você fala minha casa, sujeito simples. Só que o núcleo do seu sujeito, a gente vai estudar sujeito também, na aula de sujeito tem essa explicação, todo sujeito tem um núcleo. Então, para que seja sujeito simples, apenas um núcleo deverá existir. Das palavras que compõem o sujeito, minha casa, uma é a principal naquele caso, ou seja, a palavra casa. Então, a palavra casa aqui é o nosso núcleo do sujeito. Vou botar N sujeito, tá? Para a gente poder acompanhar. Se a casa é o núcleo do sujeito, é a palavra principal. Todos sabemos que casa é um substantivo. Concreto, né? Mas isso não importa. É um substantivo. Bom, ao lado da palavra casa eu tenho um pronome que você conhece. Possessivo. Minha. O minha, automaticamente, está se referindo à palavra casa. Ou seja, ele modifica a palavra casa de alguma forma. Ele interage com a palavra casa para que você saiba que ela é sua, minha. Essa modificação que ele faz na frase, ou vamos dizer que ele faz uma complementação, eu prefiro dizer que ele não modifica nada, ele na verdade complementa, ele enriquece a frase, é de um pronome modificando um substantivo. E aí, quem se refere a substantivo sempre terá a função de adjetivo. Qual é a classificação, então, do minha? Lá na frente, sintaticamente, veremos que é um adjunto adnominal. E aqui, dentro da classe gramatical dele, qual é a classificação correta desse minha? Então, vou puxar a setinha para cá, para ficar mais claro. Eu classifico ele como pronome possessivo com função de adjetivo. Adjetivo. Então, o nome dele é pronome possessivo adjetivo. Tem gramática que fala o contrário. Pronome adjetivo possessivo. A ordem, para mim, dos fatores não altera o produto. Eu acho que, de qualquer forma, fica muito bem entendido. Se é pronome possessivo adjetivo, se você encontrar pronome adjetivo possessivo, a classificação será a mesma, tá? Então, pronome possessivo adjetivo, porque ele modifica um substantivo. E o de baixo? Ninguém pode parar de estudar. Poxa, ninguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido também é pronome. Só que esse ninguém, ele está fazendo o papel de sujeito. Vamos ver? Ninguém pode parar de estudar. Quem pode parar? A pergunta está no verbo. Quando você faz a pergunta, quem pode parar? Parece até aquela brincadeira da música, né? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Quem pode parar? Ninguém. Está aqui, ó. Ninguém. Ele está se referindo ao verbo. Opa! Então, ele está fazendo o papel de sujeito. Se ele está fazendo o papel de sujeito do verbo, significa que ele pode ser o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito
é um substantivo ou um pronome fazendo o papel de substantivo, no lugar do ninguém deveria ter uma pessoa. Maria não pode parar de estudar. Maria seria o sujeito. Você ia colocar como substantivo próprio, tranquilo. Mas no lugar de Maria eu botei ninguém. Sem problema algum. Ninguém ficou no lugar do substantivo. E nesse momento ele é chamado de pronome indefinido substantivo. Eu acho que não ficou difícil para a gente entender. Tá ok, galera? Então estão aí apresentados para vocês os pronomes, que podem ser adjetivos ou substantivos. Vamos agora começar a classificá-los. Então, primeiramente, basicamente, o pronome pessoal, que tem 3 categorias. O pronome pessoal é chamado de do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. É muito comum falarmos direto pronome oblíquo e pronome de tratamento. E eu já vi cair em concurso, marque a opção em que contenha todos os pronomes pessoais do texto abaixo. No meio dos pronomes pessoais estava a palavra senhora. Senhora, você sabe que é um pronome de tratamento, porém em nenhum momento você lembra que é pessoal. A pegadinha foi exatamente na palavra pessoal, pronome pessoal. Normalmente você lembra pronome pessoal? É pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Mas é pronome pessoal do caso oblíquo? É pronome pessoal de tratamento. E aí, quando caiu essa questão no concurso, vários alunos não contabilizaram o pronome de tratamento, porque era pronome de tratamento, não era pessoal. Claro que é pessoal. Então são 3 casos e eu vou falar do primeiro, o pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Exercem normalmente, tá, gente? É normalmente a função de sujeito, tá? É normalmente a função de sujeito. Ou também, quando eles vierem preposicionados, poderão exercer a função de complemento. A gente vai estudar isso aí mais à frente, a função sintática pode ser complemento verbal, objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Então olha só que bacana, né? A gente já está vendo, dentro das funções sintáticas, que eu já falei que o pronome pode ser adjunto adnominal, pode ser núcleo do sujeito, pode ser o complemento verbal, ou seja, objeto direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal. Todas essas matérias serão estudadas em análise sintática. Então o pronome é importantíssimo, pois eu preciso classificá-lo dentro dessa estrutura sintática toda quando ele se apresentar. Preciso primeiramente conhecê-lo. Parece uma coisa banal, porém dentro da análise sintática você perde ponto por diversas vezes analisando de forma equivocada. E a gente não pode perder ponto por isso, tá, gente? Então aqui o pronome pessoal do caso reto, conhecidíssimo entre nós, desde quando fizemos lá o nosso ensino fundamental, primeira, segunda e terceira série. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, de primeira pessoa, né? Do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Aqui embaixo, respectivamente, a segunda do singular, tu, a segunda do plural, vós. E aqui, a nossa terceira do singular e terceira do plural, tá? Ele, ela, eles, elas. Bom, coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né, para que a gente realmente possa seguir aqui a nossa análise de pronome pessoal no caso reto. É bem tranquilo. Eu estudo para concursos. Então, olha aqui o eu, pronome pessoal no caso reto, exercendo a função de sujeito. Logo abaixo, você vai ver o pronome pessoal do caso reto acompanhado de preposição. Já deixa de ser sujeito, né? Porque eu não vou trabalhar com sujeito preposicionado nesse. Tem uma situação de sujeito para pronome oblíquo, ainda falarei na aula de hoje, mas esse caso aqui, informei a ela, quem informa alguma coisa a alguém, ele está fazendo o papel de complemento verbal, ou seja, objeto indireto. Muito interessante, né? Então, esse pronome aqui, que era pessoal do caso reto, passa a ser um pronome oblíquo
tônico. Ele não é mais o que você pensa pronome pessoal do caso reto. Ele, preposicionado, terá a função sintática, ou a função gramatical, desculpa, de pronome oblíquo tônico. Já vou mostrar isso para vocês. Inclusive, a gente tem uma confusão muito grande, faz uma confusão muito grande com relação aos pronomes oblíquos tônicos e os pessoais do caso reto. Mas você acaba confundindo e acha que serve tanto para um como o outro sempre. Aí vem aquela frase tradicional, mim não conjuga verbo. Vamos ver isso tudo daqui a pouquinho. Vamos passo a passo aqui para que você possa entender. Logo abaixo, coloquei uma frase equivocada na língua portuguesa. Muito normal, você vem andando por aí, o colega pergunta, e aí, você viu a fulana? Vi ela na rua. Vi ela na rua. Nesse momento você cometeu um erro de construção chamado cacófato. Cacófato. Cacófato é quando você emenda uma palavra na outra, dando a impressão de uma outra palavra. O erro está exatamente na aplicação do pronome pessoal do caso reto. Por quê? Lá em cima, na teoria, eu falei para você que ele pode ser sujeito ou complemento de verbo. Mas complemento de verbo, complemento verbal, tem que ser preposicionado, como foi o a ela. Aqui embaixo, você não está vendo preposição antes do ela. Então, se ele não está preposicionado, há um erro grave, pois você não pode falar vi ela. No lugar do pronome pessoal do caso reto, você deveria colocar o que a gente vai ver daqui a pouco, um pronome oblíquo. Então, uma construção equivocada, onde você deveria colocar vi ela, via na rua, ou eu a vi, de uma forma facultativa, também poderia, mas teria que ter um eu escrito e ele está oculto. Via na rua, substituindo pelo a, que vai ser um pronome pessoal oblíquo. Átono. A gente vai entrar nisso agora. Vamos falar aqui do pronome pessoal oblíquo átono. Daí vem aquela história, mim não conjuga verbo. Por que mim não conjuga verbo? Porque mim é um pronome oblíquo, olha aqui, ó. Pronome oblíquo, a gente vai ver o que é átono e tônico. E o pronome oblíquo, conforme a gente vai começar a falar agora, não faz papel de sujeito, com uma exceção dos verbos causativos e sensitivos, que eu também vou explicar para vocês. Se o pronome pessoal oblíquo não faz papel de sujeito, com exceção dos causativos e sensitivos, o caso reto também não vai fazer papel de complemento verbal sem preposição. Então, jamais coloquem via, porque ele não pode ser complemento de verbo, a não ser que seja preposicionado, transformando-se num oblíquo tônico. Então, cuidado, pronome pessoal do caso reto não pode fazer papel de objeto direto e indireto, nem de complemento de nada, só sujeito. Beleza? Vamos falar do oblíquo. O pronome pessoal oblíquo exerce basicamente a função de complemento. Basicamente. Então nós temos dois tipos de pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não teremos a utilização da preposição para complementar qualquer situação. São eles o me, primeira pessoa, o nos, não é nós, hein? Nos, tá? Falamos nos, né? Dizemos, tá? Com nos, não é nós, sem acento, tá? O te e o vos, não é vós, vós tem acento. O lhe, se, o a, lhe, se, o a, oblíquos, lhes, ses, os, as, na terceira pessoa do plural. Então, esses são os nossos átonos. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Sem preposição, tá ok? Sem preposição. Também temos os pronomes oblíquos que são chamados de tônicos. Os tônicos já são preposicionados.
Então, na primeira pessoa, vocês terão o mim comigo, nós conosco, ti contigo, vós convosco. Aqui é vós e nós mesmo, não é nós não. Se consigo ele e ela, se consigo eles elas. Você deve estar pensando assim, caramba, o que esse nós e esse vós estão fazendo ali? Se nós e vós é pronome pessoal do caso reto. Foi exatamente o que eu te expliquei. O pronome pessoal do caso reto, se vier preposicionado a ela, pode. Ele deixa de ser o pronome pessoal do caso reto e se apresenta como pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Então, existe nós no tônico como oblíquo, porém com a preposição na frente. Daí vem a tal confusão. Por quê? Dentro da tabela de pronome oblíquo e pronome pessoal reto, o eu e o tu são diferentes daqueles do pronome oblíquo tônico. Mas o ele, ela, nós, vós, eles, elas são idênticos. Olha aqui, ó. Ó, vou marcar para vocês, hein? Olha onde está o tônico, ó. A ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas. Só que tem um problema. Eu e tu não repetem. Percebam aqui. É mim e ti. O eu vira mim, o tu vira ti. O ele mantém ele, preposicionado. O nós mantém nós, a nós, preposicionado. Vós, a vós, preposicionado. Eles, elas, a eles, a elas, preposicionados. E o eu e o tu? A eu, a tu, a mim, a ti. Aí é que vem o problema. Porque toda vez que você encontra uma frase, por exemplo, a gente vai fazer muito exercício sobre isso, tá? É correto falar entre eu e ela ou entre mim e ela? Uma pergunta muito básica e que muita gente não sabe responder. Repetindo a pergunta, entre eu e ela ou entre mim e ela? Quando você vê entre eu e ela ou entre mim e ela, a primeira coisa que você pergunta é, cadê o verbo? Porque se não tem verbo, não tem sujeito. Teoricamente foi isso. Entre eu e ela não vi verbo nenhum, vi a preposição entre eu e ela depois para o pronome. Se não tem verbo, não tem sujeito. E o pronome pessoal do caso reto só pode fazer papel de sujeito, a não ser que ele venha preposicionado e ele vira oblíquo tônico. Então, se não tem sujeito, eu não posso usar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho que usar pronome oblíquo. Porque pronome oblíquo é que não tem função de sujeito, tem função de complemento. Está escrito aqui. A gente vai ver isso tudo em análise sintática, tá? A gente está só apresentando o pronome. Então eu não posso falar entre eu e ela porque não tem verbo. Se não tem verbo, eu estou trabalhando com complemento entre mim e ela. Aí você fala, mas turma, o ela ficou. O ela ficou porque ele é coincidente. Ele existe no reto e existe no oblíquo tônico. Mas o eu e o tu não. Então cuidado, cai isso em prova. E vocês ficam sempre confundindo essa posição entre eu e ela ou entre mim e ela. Porque o ela está certo. O ela está certo porque ele existe em dois casos. O eu e o tu não existem. Daí vem a tal frase. Mim não conjuga verbo. Por que mim não conjuga verbo? Porque quem conjuga verbo faz papel de sujeito. E pronome oblíquo tônico não pode fazer papel de sujeito. Com exceção dos causativos e sensitivos que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá ok? Então aqui está a apresentação do nosso pronome oblíquo tônico. Atenção. Atenção. É muito comum eu precisar substituir termos explícitos por um pronome oblíquo. Exemplo, comprei um carro. Eu quero trocar o termo explícito o carro, objeto direto, por um pronome oblíquo com função de objeto direto. Comprei o carro, comprei o. Substituir o carro pelo pronome oblíquo átono, que faz papel de complemento verbal, objeto direto. Só tem um problema.
Não é todo verbo que termina com vogal, né? Comprei, ei, i. Alguns verbos terminam em R, S ou Z. E outros terminam com M de mamãe ou apotil, ão, que é o caso da terceira pessoa do futuro do presente, comprarão. O que eu faço? Eu simplesmente coloco o o e o a, que são os pronomes oblíquos que a gente está precisando entrar em destaque aqui agora. Logo depois, se eu colocar um comprarão com a ativo e um o depois, vai ficar comprarão ou o. Pô, esquisitão. Se eu colocar um verbo comprar e acrescentar o a depois, vai ficar comprará. Vai parecer até que é mais que perfeito na hora de falar, e não é. Então, quando acontecer isso, pronomes oblíquos o, a, os, as, apareceram na situação depois de um verbo que termina com R, S ou Z, você corta o R, ou o S, ou o Z e acrescenta a letra L. Vamos ver? Comprar mais o. Comprar mais o, eu vou cortar o R e acrescentar a letra L. O que aconteceu? Automaticamente, pela regra de acentuação gráfica, como nós já vimos, palavras terminadas em A, E, O ou em, que sejam oxítonas, todas serão acentuadas. Ele acabou virando uma oxítona, sou obrigado a colocar o acento e acrescentar o L. Então, comprar mais o, comprá-lo. Turma, onde está essa regra? É uma regra de questão fonética. Não é uma regra que você tem uma lógica, ela foi estipulada assim, foi uma concepção para que haja um som adequado, uma fonologia adequada, foi acrescentada a letra L. Ponto. Não é para ficar tentando achar uma tese, uma teoria sobre isso, porque não existe. É simplesmente uma regra, tá? E a mesma coisa acontece com M e com ão. Aqui, ó. Verbos que terminam em M e ão, você não termina com L depois, né? Você coloca o N de neném. Aqui, ó, N. Então, terminou com M, ó, compraram mais o. Se você falar comprar amor, fica estranho. Você, então, não corte nada e apenas acrescente o N, dando, então, a construção com o pronome oblíquo, comprarão no. Tá beleza, galera? Então vamos agora partir para a sequência aqui do pronome oblíquo. Isso aí, galera. Continuando então, dentro ainda dos pronomes oblíquos, tá? Nós temos os casos reflexivos e recíprocos. Então um pouquinho de campo semântico aí. Os casos reflexivos e os casos recíprocos, eles são analisados da seguinte forma. A caneta falhou, vou trocar aqui. Ainda está falhando, peraí, gente, eu estou trocando. Aqui, ó. Reflexivos e recíprocos, tá? Os reflexivos, o sujeito pratica e sofre ação. São representados pelos pronomes pessoais do caso oblíquo, com exceção do lhes, o, a, os, as. Os recíprocos já têm uma ideia de ação mútua, tá? Entre duas ou mais pessoas. Podem ser representados pelo nos, vos e o se. Exemplos. A menina penteou-se. Olha aqui o se, ó. Quando você fala a menina penteou-se, a menina pratica ação e sofre ação de pentear o cabelo. Então, nesse caso, você vai ter um pronome oblíquo com função com a ideia, né, de reflexividade. Ele é um reflexivo. O sujeito pratica e sofre ação. Tá? Então, colocando aqui, ó, sujeito pratica / sofre ação. Aqui embaixo, você já tem o verbo agredir, no sentido plural, com a formação plural. Os jogadores agrediram-se, a mesma partícula se, só que já não é mais reflexividade, porque ali o sujeito não pratica e sofre ação. Pelo campo semântico, houve uma agressão entre mais de uma pessoa, houve uma ação
em conjunto, uma ação mútua. E nesse caso, você chama esse pronome de recíproco, ou seja, é o pronome oblíquo com o campo semântico, a interpretação e também a classe pronome recíproco, o que vai nos dar, no estudo de vozes verbais, a tal voz recíproca e, no reflexivo, a voz reflexiva. Quer dizer, nós temos voz ativa, passiva, reflexiva e de reciprocidade. A de reciprocidade, às vezes, também caracterizada como uma espécie de voz reflexiva com ideia de reciprocidade. Mas isso a gente explica em outra aula. Então aqui, finaliza aqui a parte de pronomes oblíquos. Essa é uma apresentação do pronome oblíquo. E partiremos agora para os outros pronomes. O pronome pessoal de tratamento ainda, pronome pessoal, pronomes que apesar de indicarem a pessoa a quem está se dirigindo, quer dizer, a quem está se dirigindo, sou eu falando com vocês, segunda. Apesar de ser uma característica de segunda, os verbos ficarão em terceira pessoa. Então, apesar de você estar trabalhando com pronome de segunda, vossa, vossa, vossa o tempo inteiro, o verbo fica na terceira. Exemplo de pronome de tratamento: Vossa Alteza, olha aqui o verbo em terceira pessoa, ó, dormiu cedo, tá? Então, apesar de ser Vossa Alteza, você coloca o verbo em terceira. Vossa Magnificência abriu a nova sala dos mestres. Quer dizer, Vossa Magnificência é o título que você dá ao reitor de uma universidade, tá? Então, abriu a nova sala dos mestres. Beleza. Também verbo em terceira pessoa. Você que é militar, vai fazer prova para concurso militar, você fala com Vossa Excelência, que inclusive, diante da nova Constituição, esse termo não é mais para ser utilizado, e sim senhor e senhora. Mas quando você falava Vossa Excelência está chegando, Vossa Excelência está falando, termo que era utilizado para as autoridades, os oficiais generais das Forças Armadas, tá ok? Agora eu queria falar uma coisa com vocês, que eu botei aqui embaixo. Sua Excelência pediu café. O verbo continua em terceira, mas aqui eu coloquei sua. Ué, Tuba, você acabou de falar para mim que tem que ser vossa. Aí você coloca um sua. Então vamos lá. Existe uma diferença muito grande de você estar falando com a autoridade ou falando da autoridade. Tem um campo semântico distinto. Digamos que nesse momento eu trabalho com o juiz. O juiz é Vossa Excelência. Estou falando com o juiz. Ele está na minha frente. Eu estou me reportando ou me dirigindo a ele. Nesse caso, eu trabalho com Vossa Excelência. Vossa Excelência me chamou. Vossa Excelência deseja alguma coisa. Nesse momento, o juiz fala assim para você: Ô tubarão. Ele não vai falar assim, né, gente? Mas é só para a gente brincar um pouquinho. Pega um café, pede o nosso menino lá na cozinha para trazer um café para mim, por favor. Sim, senhor. O seu secretário saiu da sala do homem lá, da autoridade, e foi lá na cozinha falar com quem? Com o seu colega de trabalho, que já não é mais a autoridade, e sim um colega de profissão que trabalha ali no mesmo setor que você. Uma pessoa que está no mesmo nível que você, dentro da hierarquia daquele lugar que você trabalha. Não é nível social, e sim a hierarquia, assim como é o quartel, tá? Já com um pouco mais de intimidade, com um pouco mais de flexibilidade para falar, você falará assim, ó: Fulano, Sua Excelência pediu café. Ou seja, nesse momento você foi pedir o café e ele não estava mais perto de você, a autoridade ficou lá na sala. Você foi à cozinha e lá você pediu café. Então você, conversando com o seu colega, você não fala para ele: Vossa Excelência pediu café. Ele não está presente. Você vai falar assim, ó: Sua Excelência pediu café. Pô, cara, valeu, obrigado, vou levar para ele. Pronto, morreu o assunto. Então, quando você fala com autoridade vossa, quando você está longe dela e fala dela, sua. Então, cuidado, tá? Isso aqui é muito importante, pode cair numa prova. Bom, vamos falar de pronome possessivo. O pronome possessivo agora já não é mais pronome pessoal, tá?
A partir de agora, todos os pronomes que falaremos serão possessivo, indefinido e interrogativos. Na aula de pronomes 2, falarei sobre demonstrativos e os relativos, que são casos mais específicos. Então, finalizando a nossa aula de hoje, já não como pronomes pessoais, temos ainda os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos e os interrogativos. Os interrogativos não deixam de ser indefinidos. A gente vai ver aqui rapidinho isso, tá? Pronome possessivo. Tabelinha de pronome possessivo, só para não ficar perdido, né? Meu, minha, nosso, primeira pessoa do plural. Teu, tua, singular, vosso, plural. E os seus, suas, que serve tanto para ele como para ela, né? Seus e suas, masculino e feminino, terceira do plural. Então são os nossos pronomes possessivos. Coloquei aqui em cima alguns exemplos do pronome possessivo para que a gente possa analisar. Inclusive no início dessa aula você viu o pronome possessivo com o papel de pronome substantivo, e aqui mais uma vez ele aparece com o papel de pronome substantivo. Olha aqui, ó. Minha turma está de parabéns. São vocês, ó, estão de parabéns. Aqui, ó, minha turma, ó. Se refere à palavra turma. Então, núcleo do sujeito, turma. Substantivo. Quem modifica o substantivo só pode fazer papel de adjetivo. Então, esse pronome aqui é um pronome possessivo adjetivo. É aquilo que a gente estava falando com relação à classificação do pronome. Logo abaixo você tem vossa casa está linda, quer dizer, vosso aqui, ó, pronome possessivo, só que aqui segunda pessoa do plural. Você está falando com uma pessoa na segunda pessoa do plural, ó, vossa casa está linda. Então aqui você também tem um pronome possessivo que está modificando a palavra casa, que é substantivo. Então nada demais, possessivo adjetivo. Mais importante de tudo vem agora. Porque você sabe o que é pronome possessivo, mas você se lembra que os pronomes oblíquos podem fazer papel de possessivo? A gente já viu o pronome oblíquo. Eles podem ser possessivos. Se ele tiver ideia de posse na construção frasal, é um pronome possessivo. Olha aqui, ó. Sabe quem pode fazer esse papel? O me, o te, se, lhe, nós, vocês. Olha que coisa linda, ó. Eles dando ideia de posse em relação a um substantivo, óbvio, né? Serão caracterizados como possessivos. Obviamente que terão função sintática mais adiante de adjunto adnominal. A gente vai ver que o adjunto adnominal, quando modifica substantivo concreto, com ideia de posse, qualificação e especificação, está dentro da regra adjunto adnominal. É muito tranquilo a língua portuguesa. A gente consegue interligar todos os assuntos pensando é como se fosse um grande motor cheio de engrenagem. Em português funciona em equipe, não existe matéria solta. Você estuda uma matéria solta que daqui a pouco você estará interagindo, né, com outra matéria, né, interligando, melhor dizendo, a outra matéria. Então isso daqui, mais à frente, vai surtir um efeito muito grande, adjunto adnominal. Olha só como é que são as coisas, ó. Botei um exemplo aqui clássico, tá? Roubaram-lhe as chaves. Vocês estão vendo aqui o nosso pronome oblíquo. Só que se você traduzir a frase, toda vez que você encontrar um pronome oblíquo, traduza, tira ele daquela posição, como você faz com qualquer outro idioma, e coloque ele numa posição mais adequada, onde você enxerga melhor. Então, roubaram-lhe as chaves, roubaram as chaves dele. Olha o dele aqui. Dele é D mais ele, né? Aqui, ó. D mais ele. Você tirou o pronome oblíquo atonou e transformou num pronome oblíquo tônico. Tônico é o pessoal do caso reto com preposição na frente. Foi o que a gente estudou agora há pouco. Tem ideia de posse? A chave é de quem? Dele. É posse. Então, pronome oblíquo com ideia de posse, você vai classificá-lo como possessivo. Possessivo, olha que coisa linda a língua portuguesa, ó. Beleza? E ele será futuramente classificado sintaticamente, a gente está aqui classificando, vendo classe gramatical.
Sintaticamente é outra coisa. Adjunto, adnominal, lá na frente a gente vai ver isso, tá? Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, todo mundo conhece: algum, alguém, tudo, ninguém, nada, muitos. Muitos pronomes definidos existem na língua portuguesa com a ideia de que termo que indica um ser humano de cuja existência você tem certeza, se tem certeza disso. Porém, a identidade não é conhecida. Então você sabe que tem alguém, mas não sabe quem é. Sabe quem perguntou por você? Você sabe que tem alguém? Ninguém. A música já diz isso e você trabalha com essa ideia na ideia semântica de pronome definido. Então, exemplos. Existe um motivo para isso? Ué, mas aí, Tuba, você botou um, né? Eu aprendi quando era garotinho, pequenininho, menininha, né? Que eu estudava lá com a tia do jardim. Ela falava assim: 1, 2, 3, isso é numeral. E ela também disse que o era pronome indefinido, porque o a, os as, é artigo indefinido, né? Porque o a, os as é artigo indefinido, uns, umas, uma, artigo indefinido. Isso aí não é artigo, não? Você colocou no lugar errado? Claro que não. Está na dúvida se é artigo, está na dúvida se é pronome indefinido? Substitua por algum. Substitua por um pronome indefinido. Você não fala, existe algum motivo para isso? Se você conseguir substituir por algum, alguma, é pronome indefinido. Então olha aqui fazendo papel de pronome indefinido. Não é artigo e muito menos numeral. Tudo por interpretação. Eu não posso entender que existe um motivo para isso, dependendo do contexto, sim, claro. A gente trabalha com interpretação e a interpretação tem um leque aberto de análise. Tá ok? Aqui embaixo, ó. Tudo foi definido como estava. Tudo, pronome indefinido, ó. Está fazendo papel de quê? Sujeito. Se ele está fazendo papel de sujeito, ó, ele é um pronome substantivo. Pronome indefinido substantivo. Ele está no lugar do substantivo. Aqui embaixo, ó. Bastantes pessoas ignoram esse plural. Pronto, você deve estar falando assim: o Tuba não sabe português, está falando besteira. Frase de concurso. Bastantes pessoas ignoram esse plural. Você acha que bastante é advérbio que ele indica intensidade. Só que a regra diz que aquele que modifica substantivo faz papel de adjetivo ou é adjetivo. Olha o substantivo aqui, ó. Pessoas. Então, se você está se referindo a substantivo, não pode ser um advérbio. Só pode ser o quê? Adjetivo. Está na dúvida? Troca bastante por muito. Quando você troca bastante por muito, ele vai para o plural. Você não fala muita pessoa, você fala muitas pessoas. E se o muita, foi para o plural, bastante ficará no plural também. Então, bastantes pessoas ignoram esse plural. Cuidado. Bastante aqui, pronome indefinido com característica de adjetivo, não é isso? É um pronome indefinido adjetivo. Cai em prova, questão de prova, tem que tomar cuidado, hein? Para finalizar então essa nossa aula de pronome, e partiremos para pronome 2, dando sequência nos demonstrativos e relativos, os interrogativos que também podem ser classificados como se fossem indefinidos. É só a gente interpretar. Coloquei aqui alguns exemplos. Quem é esse homem? É uma pergunta interrogativa aí, ó. Quem é esse homem? Uma pergunta. Esse quem está fazendo papel de pronome interrogativo. Que isso? Que isso? Aqui, ó. Muito comum no dia a dia, né? Você fica chateado com alguém. Que isso? O que? Pronome interrogativo. Interessante do que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele tem várias funções sintáticas, né? Aqui ele está com o pronome interrogativo, ele pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção explicativa, pode ser pronome relativo, pode ser um substantivo se ele vier acentuado. É uma coisa maravilhosa você identificar as funções do que? Uma matéria que a gente vai estudar em breve aqui também, tá ok? Ó, estou perguntando quem é esse senhor. Aí você para e olha para mim, Tuba, você acabou de falar que é pronome interrogativo e esqueceu de colocar a interrogação ali, Tuba. Vou tirar ponto vocês de redação. Negativo. Lembra da interrogativa indireta?
Também quando a gente era pequenininho, a tia lá da escolinha falava, tem escola interrogativa direta, eu pelo menos estudei em escola pública, na minha época era falado, né? Interrogativa direta, interrogativa indireta. A indireta não tem interrogação, a direta tem. Aí quando você fala assim, ó, quem é esse homem? Eu fico calado. Aí você com raiva faz assim, ó, eu te perguntei quem é esse homem. Não tem interrogação. É uma interrogativa indireta. Acontece aqui, ó. Estou perguntando quem é esse senhor. Não tem interrogação, mas tem a ideia de interrogativa, chamada de interrogativa indireta. Ou seja, esse quem é um pronome interrogativo. Tranquilo, gente? Então, depois dessa explicação de pronomes 1, partiremos agora para pronomes 2. E vamos que a gente vai arrebentar nesse concurso. Valeu!